Vamos praticar a palavra, esta é a lição número 13 da classe de adolescentes, a última lição do trimestre. Eu agradeço a você que esteve comigo durante todo este trimestre, me ajudando aqui na divulgação da palavra do Senhor, quando você dá o seu like no vídeo, quando você faz comentários nos vídeos, quando você compartilha os vídeos, assim você me ajuda, na verdade, você está me direcionando também para o conhecimento da palavra. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E eu quero te perguntar, vocês têm praticado a palavra? Nesta aula, os hinos sugeridos são os 259, 322 e 559. Vamos descobrir. Você trata a Bíblia como um livro qualquer ou como a revelação de Deus à humanidade? Você a tem lido diariamente ou esporadicamente? Sente prazer ou desânimo ao abri-la para ler? A palavra do Senhor. Como você trata? A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido, mais contrabandeado e mais distribuído gratuitamente no mundo. A Bíblia é um livro extraordinário. Sim, a questão do contrabando parece estranho, né, para um cristão, mas sim, a Bíblia também ela é bastante contrabandeada, né? Ela é roubada e muitas vezes contrabandeada. Mas qual é a sua relação com a palavra? Você trata a palavra como realmente a palavra do Senhor? Ou somente um livro como um outro livro qualquer? Você lê a palavra todos os dias, como a Bíblia diz, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite? Ou você só lê ela muito de vez em quando, até porque quando você abre para ler você fica desanimado? Qual é o seu relacionamento com a Bíblia? Nós devemos, mais do que nunca, e agora nesses últimos tempos, então, sem comentários, nós devemos estar verdadeiramente firmes na palavra do Senhor. Geralmente, quando as pessoas têm dificuldade para dormir, é só ler a palavra que dá sono, né? As pessoas dizem que se eu estou com dificuldade para dormir, é só procurar a palavra que rapidinho o sono aparece. Parece que algo espiritual faz com que as pessoas não desanimem de ler a palavra. E isso num aspecto geral, isso é tanto nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos obreiros, pastores. O adversário ele sempre arruma uma forma de fazer com que impeça você de você ler a palavra. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que pela palavra, como diz aos Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando você medita na palavra, você lê a palavra, sua fé aumenta. E é justamente isso que o adversário não quer, que a sua fé no Senhor seja aumentada. Muito pelo contrário, ele quer que você tenha dúvida do Senhor. Porque se alguém tem dúvida do Senhor, não crê na sua palavra, não vai praticar o que a Bíblia diz e vai para a perdição sem Cristo. Então isso é o propósito do adversário. Portanto, trate a Bíblia da forma que ela é. E o que ela é? Ela é a palavra de Deus, ela é inerrante palavra do Senhor. Ela não tem sombra de variação. Ainda que a mídia queira desacreditar a palavra, ainda que a sociedade diga que ela está ultrapassada, que ela precisa ser reescrita, continue estudando a palavra, porque a palavra ela liberta, a palavra transforma vidas. Hora de aprender. Prazer em ler e aprender a palavra. A palavra escrita veio revelar a palavra que se fez carne, ou seja, as Sagradas Escrituras existem para nos conduzir à comunhão com o Verbo vivo. Quem é o Verbo vivo? Exatamente isso, Cristo. E existe uma questão interessante na palavra, né? Que a palavra do Senhor ela vai nos revelar a palavra que se fez carne. Quem é que se fez carne? Cristo. Ou seja, a palavra fala de Cristo e Cristo testifica da palavra. Então, quando nós observamos, eu gosto muito de dar esse exemplo de Mateus capítulo 4. A força da palavra. Qual é a força da palavra? A palavra tem força? Sim, a palavra tem nem força, né? A palavra tem poder. Por que a palavra tem poder? Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, trazendo aqui para nós no bom linguajar brasileiro, Jesus podia ter dado um soco, um murro na cara do diabo, e o diabo ia rodar uns 3 dias. Mas por que ele não fez isso?
Jesus também poderia mandar uma legião de anjos para destruir o diabo ali, expulsar o demônio. O próprio Cristo poderia expulsar o diabo ali, porque ele tem todo o poder, né? Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, então ele poderia fazer isso, mas Jesus não fez. O que Jesus fez? Ele usou a palavra. O adversário falava uma coisa, Jesus falava o que? Está escrito. E ele usava a palavra. E muitas vezes nós não entendemos o poder que a palavra tem. Quando você fala alguma coisa, você diz assim, a palavra diz assim, as pessoas perdem completamente os seus argumentos. Por quê? Porque quem é que vai contra a palavra? Ainda que há, e realmente há pessoas que vão contra a palavra, inclusive, infelizmente, até pastores, pessoas da igreja, tem umas pessoas que só o sangue de Cristo. Mas quando você fala a palavra, o Senhor te garante. Ainda que a pessoa não aceite aquela palavra ali na hora, a palavra vai começar a bater no coração daquela palavra. Isaías capítulo 55, versículo 11, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor, ela prosperará naquilo que ela foi enviada. Então não pense você que quando você fala da palavra, você vai estar falando sem nenhum resultado. Você pode até não ver o resultado, mas a palavra ela sempre cria um resultado. Porque Deus faz valer a sua palavra. Deus faz valer. Então, não tenha medo de usar a palavra. Leia a palavra. Medita na palavra. Aprenda a palavra. Você tem a sua vida inteira para ler a palavra, para buscar na palavra. E assim, à medida que você vai passando os dias e você vai lendo a palavra e vai guardando os versículos onde está escrito, né, o versículo que está escrito, aonde está, qual é o livro, qual o capítulo, qual o versículo, você vai melhorando a sua vida diante do Senhor. Por quê? Porque você vai começar a meditar na palavra. Então, quando acontecer alguma coisa, você vai pensar, não, mas a Bíblia não fala isso não. A Bíblia diz diferente, eu não vou fazer esse negócio não. Falaram por aí ali, não vou não, a Bíblia fala assim, 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 eu não vou não. Então você começa a ser orientado pela palavra. E quando você é orientado pela palavra, a sua vida ela é próspera em todos os sentidos possíveis. Tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Você vai deixar de sofrer porque você fala da palavra, você vive a palavra. E é importante que nós venhamos verdadeiramente aplicar a palavra em nossa vida. Portanto, fique firme na palavra. Compromisso em crer e praticar a palavra. Aqueles que conhecem a verdade de Deus, mas não a obedecem, nas palavras de Tiago, são como pessoas que se olham no espelho e não conseguem ver suas imperfeições e necessidades de mudança, pois lá logo esquece a sua aparência. Certamente você já, na hora de sair para uma festa, ou até mesmo para o culto, deu aquela olhadinha básica no espelho, ainda mais se você foi da parte feminina. Você dá aquela olhadinha no espelho para ver, dá uma retocada aqui, mas quando você sai da presença do espelho, você já não consegue mais saber se está faltando uma coisa ou não, porque você não se lembra como você estava, você não lembra as questões da sua aparência. A palavra vai nos trazer geralmente essa dinâmica. Quando uma pessoa não pratica a palavra, ela não consegue saber a sua aparência. Ela fica, vamos dizer aqui, para nós aqui numa perspectiva espiritual. A pessoa espiritual fica espiritualmente feia quando a pessoa não se guia pela palavra. Porque, eu já falei aqui em outras oportunidades, quando o professor de matemática ele é conhecido porque ele aplica a matemática. Da mesma forma, o professor de ciência ele é conhecido por quê? Porque ele aplica a matéria da ciência. Como é que nós conhecemos um professor de biologia? Porque ele aplica a biologia. Como é que nós conhecemos um cristão? Quando ele aplica a palavra. Então, quando nós falamos da palavra, vivemos a palavra, nós estamos verdadeiramente com uma boa aparência. Por quê? Porque as pessoas notam, as pessoas observam que nós verdadeiramente estamos sendo guiados pela palavra. E nós devemos ser guiados pela palavra, ainda que o mundo lá fora diga que não. Ainda que lá fora a moda seja A ou B, mas é importante que nós venhamos viver a palavra, contemplar a palavra, obedecer a palavra. E a palavra não tem que ser debatida, a palavra tem que ser obedecida. Portanto, que nós venhamos ser firmes, porque quando alguém fala da palavra, vive a palavra, é como aquele construtor, né?
que põe a sua casa na rocha. Então pode vir um vento que for, a casa fica firme. Assim também é quando a pessoa ouve a palavra do Senhor, aplica a palavra no seu coração, a sua casa também está firme. Qual é a casa nesse sentido? É o coração da pessoa, é a vida da pessoa. A pessoa tem uma vida firme. Por quê? Porque ela está firmada na rocha. Qual é essa rocha nesse sentido? É a palavra. Crescendo e amadurecendo através da palavra. Algumas vezes ele nos livrará antes, outras durante ou somente depois de uma tribulação. Entretanto, uma certeza temos em nosso coração: não seremos abalados, pois o Senhor está conosco, como um pastor que guia, protege e supre o seu rebanho. O Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Salmos 46:1. E nós não seremos abalados. Salmo 125:1 nos diz, não é assim? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Quando passamos por situações de dificuldades, o Senhor ele pode nos livrar antes de acontecer aquela situação tenebrosa. As pessoas estão em desespero, as coisas estão acontecendo com todo mundo, mas o Senhor te livra, porque Ele te livrou antes do problema. O Senhor também ele pode te livrar durante. Veja, por exemplo, Daniel lá na cova dos leões, ele teve um livramento durante a prova. Deus não tirou ele da prova, Deus ficou com ele na prova. Por isso que o leão não tocou em Daniel. Algumas pessoas dizem, eu acho muito interessante, que Daniel não foi tocado ali pelo leão, porque Daniel vivia no espírito e não na carne. Por isso que o leão não sentiu o cheiro de carne de Daniel. Eu acho muito interessante a colocação. Então veja, o Senhor guardou Daniel, guardou os 3 homens na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque o Senhor livrou na prova. Outros são antes. E em alguns casos só virá depois. A pessoa vai passar por aquela tribulação, vai sofrer as consequências, mas depois Deus vai dar a vitória. Então temos essa dinâmica, que o Senhor vai estar conosco antes, durante ou depois da tribulação, independente aqui da dificuldade, né? Nós teremos sempre a parte do Senhor. E qual é o importante aqui? Antes, durante ou depois? Que sempre estaremos com o Senhor. Independente das circunstâncias, nós estaremos sempre com o Senhor e o Senhor estará conosco. Então, continue firmado na palavra, fique firme na palavra. Daniel nos traz muita ideia de jovem, né? Ele era um jovem que no momento que ele tinha que se curvar, Daniel ele não quis se contaminar com o manjar do rei, onde todo mundo estava fazendo. Ele poderia fazer aquilo. O pastor dele não estava lá, o líder dele não estava lá, o professor da escola bíblica não estava lá também, tinha ninguém lá. Então ele poderia, só que o caráter de Daniel não deixou. Por quê? Porque ele estava firmado no Senhor. Então quando nós estamos firmados no Senhor, independente do lugar que nós estejamos, nós seremos sempre o mesmo. Inclusive tem uma questão muito interessante de Daniel, que lá pelas tantas, no livro de Daniel, eu vou deixar aqui a referência na descrição do vídeo, que pergunta assim para ele: Daniel, você ainda é aquele? O que ele estava trazendo para nós? Você ainda é aquele que era firme na presença do Senhor, ou você já se corrompeu com o povo aqui da Babilônia? Então você vê que Daniel ele continuou firme na presença do Senhor. Então, independente das circunstâncias que nós venhamos estar firmes e aplicando a palavra do Senhor em nossas vidas. Conclusão: seja um ouvinte praticante da palavra de Deus. Conduza a sua vida à luz de seus conselhos. Não ignore as Escrituras. Leia a Bíblia diariamente e ore para que o Espírito Santo ilumine seu coração e mente, a fim de que você compreenda as Escrituras. No dia 1º de dezembro de 1994, eu passei uma experiência muito interessante sobre um livro que eu li chamado Anjos no Aquário. Eu não lembro o nome do autor. E tinha algumas questões no livro que a gente não conseguia compreender.
Então, nesse dia, 1º de dezembro de 1994, ele foi na nossa classe e explicou o que significava as questões do livro. O que isso traz para nós? Te dá um exemplo aqui bem prático. A melhor forma de você conhecer o livro, que é a Bíblia, é você conhecer o autor. Quando você conhece o autor, você conhece a palavra. E quando você lê a palavra, você conhece o autor. Então, você vê que aqui, o que nos traz aqui, a ideia é a seguinte: quando você vai ler a palavra, busca o Senhor, ore ao Senhor, porque o Senhor vai fazer com que você compreenda aquilo que você não está entendendo na palavra. Tiago fala o seguinte: quer sabedoria? Peça a Deus que Ele dá e não lança em rosto. Então, você tem dúvida sobre a palavra? Começa a orar ao Senhor e peça sabedoria a Deus sobre a sua palavra, que Ele te dará a sabedoria da palavra. Então, que você continue firme no Senhor. E da mesma forma que aquele autor nos ensinou como era sobre o que tratava o seu livro, da mesma forma o Senhor também vai te revelar os segredos da palavra. Vamos praticar. Número 1. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Número 2, número 3 e número 4 são respostas pessoais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê no próximo trimestre, se Deus quiser. E mais uma vez, muito agradecido pela sua presença aqui durante todo este trimestre. Deus te abençoe. Tchau.